Bom, eu sei, a Copa América já começou, já devia ter feito isso aqui há muito tempo, mas infelizmente o arquivo do áudio de um dos vídeos que eu gravei ficou ruim e eu não consegui postar. Então eu peço desculpas a vocês pelo atraso e também a correria do dia a dia, né? Eu tinha muita coisa pra fazer, então acabei ficando sem tempo de realmente editar isso aqui e gravar. E eu vou fazer isso aqui hoje, basicamente. Hoje eu vou falar sobre a seleção brasileira, sobre o estado atual da seleção brasileira, que não me parece nem um pouco legal, e também sobre a Copa América e os favoritos dela, ok? Vou dividir em duas partes. Primeiro falando da nossa seleção e depois sobre os favoritos e os outros clubes que realmente são interessantes, ok? Enfim, é isso. Eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Cara, atualmente a seleção brasileira, ela tá num estado bem estranho, cara. Porque, por exemplo, agora teve o jogo da Costa Rica e Brasil. E a gente empatou com a Costa Rica, cara. Tem noção do que empatar com a Costa Rica? Costa Rica é o time que na Copa com Navas, tava com Navas ainda, tomou de 6-1 da Espanha. E eu entendo, a Costa Rica foi retranqueira, foi chata, tentou tirar os passos de qualquer jeito ali, duas linhas densas ali, 5-3-2 basicamente o tempo inteiro. Eu realmente entendo essa parte. Eles estavam tentando destruir a partida, mas nada explica o resultado, mano. Porque é mais do que a obrigação da seleção brasileira saber lidar com retranca. Até porque não é das coisas mais difíceis que existem, ok? Dá pra lidar com a retranca com certa facilidade até. Se você tem um bom plano de jogo, se você tem boas ideias e tudo mais. E basicamente é isso, cara. Eu não entendo o resultado. O resultado final não condiz com os jogadores que a gente tinha ali. Então, a seleção brasileira tá vivendo a mesma coisa que a Inglaterra viveu. Inclusive, eu fiz vídeo aqui sobre a Inglaterra, falei sobre ela. Falei sobre o treinador Southgate, que pra mim ele era o problema. E na seleção brasileira, o treinador, pra mim, ele é um problema atualmente, mas tem outro problema junto. São dois problemas juntos que fazem o estado atual da seleção brasileira tá desse jeito, cara. O primeiro deles é o treinador, que tem uma visão muito conservadora do futebol, que tem uma visão muito conservadora das coisas, tem uma confiança em alguns jogadores que talvez ele não deveria ter. Por exemplo, vamos lá, vamos pro elefante na sala no final do dia, que é João Gomes, cara. Assim, João Gomes não era pra estar como titular. O primeiro ponto é esse aqui, titular difícil. Agora, se ele fosse convocado como um a mais, talvez desse pra bancar melhor essa ideia. Agora, não só isso, ele é titular absoluto. Não faz nenhum sentido, cara. E no jogo que rolou contra a Costa Rica, ficou claro que o maior problema em campo era ele. Ele não fazia nada em campo, cara. Porque o jogo ele era mais defensivo pro lado da Costa Rica. Então ele tava mais com a bola no pé e ele não sabia o que fazer. Então, muitas das vezes, a jogada criativa partia de Paquetá e Bruno Guimarães e ele não fazia nada. É isso. E eu já tinha avisado dele aqui, cara. E eu lembro que muito torcedor do Flamengo falar merda pra mim, me xingar, porque eu falei... Não falei mal, né? Eu só falei que ele não tá pronto pra seleção. Isso não é falar mal, isso é usar lógica. É, tipo, eles vieram me xingar e tudo mais, e hoje tá claro, tá muito claro que ele não tá pronto ainda, falta muita coisa. E ele não sabe jogar com posse de bola no pé direito. Tipo, ele não sabe manter a posse, ele não sabe fazer coisas com a posse direito. Ele não tá pronto, claramente. Não é pra ele aquele papel que ele tá desempenhando, cara. E por ele ter jogado com Dorival, por Dorival conhecer ele, ele tá em campo. Isso não faz nenhum sentido, cara. Eu queria que Dorival fosse cara diferente, menos do mesmo. O treinador que vai, não, a gente vai colocar um jogador em campo pelo que ele faz e tudo mais. De jeito nenhum é o caso, cara. Ele simplesmente tá pegando e colocando em campo quem ele conhece, quem ele tem alguma confiança, como o Tite fazia. E, cara, isso aqui não eu vou falar pra vocês, cara, isso aqui não funciona. Nenhum treinador pode fazer isso, cara. O certo é, eu vou colocar quem tá bem e quem vai encaixar no meu esquema. Você não pode colocar um jogador porque você confia nele, cara. O pior é que João Gomes anteriormente não tinha jogado bem. Tinha muitos jogos ruins de João Gomes durante essa pré-temporada ali, quando começou tudo. Não tinha porque ele tá aqui. Aí, a insistência Vinícius Júnior como camisa 9. Mano, não é do jeito que ele tá utilizando. Como o Ancelotti utiliza ele como um cara à esquerda que centraliza do nada. É basicamente isso. É um literal falso 9, ok? E tem um literal falso AM que fecha como 9, que é Bellingham. É basicamente isso, cara. Não tem nada a ver com o que ele tá fazendo. Não tem sentido o jeito que ele tá usando o Vinícius Júnior. Se você for bancar Vinícius Júnior, banca ele na ponta esquerda. Aí você tira todo mundo de lá. Agora, pra bancar assim, não faz sentido, ok? E, cara, eu deixo isso aqui bem claro, mano. Ele precisa, e a seleção precisa parar de colocar jogador pela fase dele em outros clubes, em outros locais. Você tem que ver que tá jogando na seleção. E aqui vem um caso muito que me irrita muito, que foi Firmino. Ele jogava na seleção, jogava bem, e ele nunca tinha oportunidade. E é a mesma coisa, cara. É um jogador que tá bem na carreira
dele e tá jogando bem, mas ele não tem oportunidade. Por exemplo, o Rodrigo parece ser o nosso melhor ponto esquerda. A gente vê Martinelli jogando até bem na ponta esquerda, mas Vinícius Júnior já não tanto, cara. Ele não tem tempos que ele tá sendo colocado ali e ele não rende, cara. Talvez seja a hora de botar Vinícius Júnior no banco e tentar outro jogador, tentar outro estilo. Às vezes tem um jogador que ele é muito bom, mas ele não encaixa na seleção nacional. Isso acontece. Você precisa entender que isso acontece e lidar com isso, cara. Você não pode fugir disso. Você não pode ficar botando ele à força. E também não quer dizer que ele não vai jogar nunca, mas ele vai vir do banco, ele vai com o tempo ali ganhando mais tempos, em vez de ter tudo disponível pra ele, em vez de entregar as coisas na mão dele, tá ligado? Porque não tá dando certo. A seleção precisa mudar, cara. E não é só nessa posição, não. São em todas, basicamente. Tem problemas em todos os locais onde ele fica colocando jogadores da confiança dele. Guilherme Arana não era pra estar ali, cara. Arana não era pra ter sido convocado. Pra vocês que não tem contexto disso aqui que eu tô falando, tem um monte de lateral na Europa, cara. Tinha Carlos Augusto, tá ligado? Tudo bem, Caio Henrique tava lesionado, mas, pô, tinha Carlos Augusto disponível. Carlos Augusto só substitui Di Marco, mano. Porra, que triste, né? Jogador baixo. Fazer a função de Di Marco é muito difícil. Ele faz bem, cara. Ele faz muito bem. Carlos Augusto é tão bom que o cara põe ele na zaga também, tá ligado? Pra fechar como zagueiro. E ele fecha como terceiro zagueiro. E substitui Bastoni, mano. Tem noção disso? É insano o que ele faz em campo. E esse cara não é convocado. Vamos convocar Arana. Aí no jogo Arana fez um jogo razoável, mas nada demais. Não parece um jogador de seleção, ok? Sei lá, cara. É complicado. Então, eu não acho que o Brasil é favorito nessa Copa América. Era pra ser. Pelo elenco que tem. Pelo treinador que parece ser um treinador mais interessante. Mas ele vem cometendo os mesmos erros dos outros treinadores, cara, que passaram pela seleção. Você não escolheu o melhor. No jogo daquele, a gente precisava de Douglas Luiz pra desbloquear a linha de marcação. A gente precisava de corpo no meio de campo, talvez Ederson ou Bruno Guimarães ali. Era o que a gente precisava. A gente precisava de um novo centralizador pra gente buscar de cabeça. Talvez ali o carinha do Porto, né, pra entrar em campo. Era esse tipo de jogador que a gente precisava. Não o que a gente colocou em campo. É óbvio que a gente ia perder pra Costa Rica, cara. A fase atual da seleção não é boa, cara. Realmente não é boa. A gente depende de Neymar mesmo. Não tem saída. Que quem realmente põe esse hype em campo é Neymar, cara. E aqui vem o segundo problema. Os jogadores parecem não sentir a camisa da seleção. Eles parecem não sentir o senso de responsabilidade da seleção. Isso é algo muito difícil de colocar na cabeça do jogador, cara. Eu sinto que eles não é que eles não deem 100%, é que eles talvez percam a confiança com aquela camisa, cara. A sensação que não é o mesmo jogador que eu vejo na Europa, por exemplo. Rafinha é um pouco mais, tá ligado? Mas já vi Vini, não. Já olha pro centroavante, não. Gabriel Jesus nunca conseguiu. Já olha pra outras figuras na zaga também. Não consegue desempenhar o mesmo na seleção. E em outras seleções você não vê isso. Em outras seleções, na verdade, você vê o cara jogando até melhor pro próprio país. É estranho, cara. Então a geração também tem uma certa culpa aí. Tem uma parte de culpa os jogadores, cara. Eles não conseguem desempenhar a mesma coisa, ok? E aqui vem os favoritos da Copa América que eu deixei pro final. Antes de eu falar deles, eu vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e compartilha comigo o seu aí que gosta de futebol europeu. Enfim, cara. Pra mim, os dois favoritos, tem dois favoritos na Copa América e uma zebra. A zebra é os Estados Unidos, que pode chegar longe do nada. O que eu gostei do tático dos Estados Unidos, se fosse antes de começar a competição, eu não ia falar isso aqui não, mano. Eu ia falar, mano, Estados Unidos é... Mas depois de ver o tático deles, eu acho interessante. Acho que eles podem até ir longe do nada. Agora, Uruguai, Argentina, pra mim, são os favoritos. Uruguai, principalmente, cara. O Uruguai não tem a melhor geração, não, de futebol. A nossa geração é 1000 vezes melhor que a do Uruguai. 1000 vezes. Tem poucos jogadores bons, e jogadores bons, se eles se lesionarem, não tem nenhuma reserva à altura. Mas o que Bielsa tá fazendo na seleção, e aí vem a estrela do grande treinador, né, de mudar as coisas, é muito positivo, cara. O futebol jogado em campo da seleção do Uruguai é muito bonito, e a cada dia que passa, Bielsa tá transformando essa seleção em algo ainda maior. Bielsa é um grande treinador e tudo mais, e belíssimo trabalho que ele tá fazendo, cara. Assim, zero críticas ao trabalho dele. É impressionante. Ele tá extraindo bem mais do que ele devia. Darwin Núñez joga muito pela seleção, tive figuras como o Gart, então esperem o Uruguai indo pras finais aí com muita facilidade, talvez com a mão nas costas, né? E o primeiro colocado dessa lista, é claro que a Argentina de Scaloni, e inclusive eu vi jogo da Argentina já. E cara, o time, cara, é muito bem treinado taticamente, muito refinado. Os jogadores não precisam se esforçar em campo, eles só passam de um pro outro, tem uma estratégia boa em campo e tudo mais. Aquela coisa de não se apegar a identidades, sabe? Tipo, que é uma coisa que eu falo que a seleção talvez tenha que fazer, e em vez de, não, a gente precisa jogar futebol progressivo pra frente, talvez, não precisa não, cara. Talvez você precise de uma estratégia mesmo, e talvez retrancar em alguns momentos, porque no final
das contas, o que vale é o título, né? O pessoal vai lembrar do título. E a Argentina faz isso, cara. Eu já vi várias versões de Argentina durante os anos. Quando eu vi a Argentina na Copa de 2014, tinha 14 anos ali, naquela Copa, eu vi uma Argentina, na outra já era outra. Nessa de 2022 agora, que eles ganharam, é outra. Tá sempre sendo um time camaleônico, que se adapta a gerações, a demandas de jogadores. E nessa geração da Argentina não tem tantos jogadores bons, eu diria que a geração brasileira, tirando o Messi, é melhor, no geral, assim, se você botar no geral, é melhor, cara. A Argentina tem muitos jogadores talentosos que podiam estar ali, figuras que talvez podiam ter sido convocadas e ficaram de fora, mas não é em todas as áreas e não tem craque em todas as áreas, ok? Tem bons jogadores que são bem aproveitados pelo treinador Scaloni. E que treinador inteligente, cara. Eu coloquei aqui no meu vídeo de melhores treinadores ele lá no topo do vídeo, como um dos melhores, e realmente, ele extrai o que não devia extrair, ele faz acontecer o que não devia fazer, cara. É impressionante o trabalho de Scaloni na Argentina. A diferença é que faz um bom treinador, ok? E aqui eu talvez, em vez de só reclamar, eu vou propor uma solução. A solução para minha seleção brasileira é trazer um treinador que tire o máximo desses jogadores, cara. E eu não acho que no Brasil a gente tenha esse treinador disponível. Esse treinador vai ter que ser europeu, cara. Eu diria que tem bons treinadores portugueses ali que podem fazer isso, cara. A gente tem figuras como Abel Ferreira, aí já vai pro conhecimento de todo mundo aqui que tá aqui no Brasil. Nós temos outras figuras lá fora também que podem fazer um trabalho excepcional na seleção brasileira, cara. Eu acho que talvez esteja na hora de procurar esse treinador. Dorival Júnior não sei se vai durar muito não, mano. Fazendo o que ele tá fazendo, eu duvido que ele vai durar muita coisa. Enfim, cara, esse aqui é meu vídeo sobre a Copa América. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau.